Medo de prisão? Ou será que ainda vão cair nas narrativas desse sujeito aqui, que teve a cara de pau de vir a público falar, confessar, destruímos o Vasco para poder vender? Quer saber tudo que esse cara falou hoje? Estava sumido, apareceu hoje. Como apareceu? Como vai agora ter a comissão de investigação? Tá com medo, tá com o rabinho entre as pernas e apareceu para dar uma desculpa e falar que a 777 foi a única que aceitou as condições do Vasco. Quer saber o que ele falou aqui, que ele botou nas redes sociais? Acompanha a gente aqui. Jorge Salgado diz que 777 foi a única empresa que aceitou as condições do Vasco e pede que publiquem os contratos. O Conselho Deliberativo do Vasco se reúne na próxima segunda-feira para debater a criação de uma comissão para investigar a venda das ações do futebol do Vasco para a 77 Partners. O acordo foi fechado de venda na última gestão do Vasco, o então presidente Jorge Salgado. Ao mesmo tempo, os conselheiros vão se debruçar sobre uma auditoria para ser realizada também na gestão de Alexandre Campelo, porque também há indícios fortes de coisas erradas na gestão do Campelo. E neste sábado, o pobre coitado Jorge Salgado divulgou um longo manifesto levantando uma série de pontos em que defende a venda para a 777 Partners em 2022, no segundo ano de gestão, e fez críticas à atuação de Pedrinho e seus aliados na briga com os investidores e revelou pela primeira vez que a 777 Partners foi a única que aceitou as premissas básicas e avançou nas negociações e que fez uma oferta concreta. Lógico, né, que a 777 foi a única. Olha quem foi que vendeu, quem eram os caras que estavam vendendo a SAF do Vasco. Esse indivíduo aqui chamado Jorge Salgado e o outro envolvido em escândalos de corrupção aí, tem em Lava Jato do Rio, chamado Osório. Olha só quem foi vender. A 777 bateu na porta, tentou comprar o Botafogo viu quem era a empresa, não quis. O Cruzeiro aconteceu a mesma coisa e o Corinthians também. Foi avisado aos dirigentes do Vasco que essa empresa era envolvida em escândalo de corrupção, desvio de dinheiro, lavagem de dinheiro, pirâmide e tudo mais. E ainda assim, o que o Vasco fez? A 777, diferente do Corinthians, Cruzeiro e Botafogo, ela não bateu na porta deles. Estava lá nos Estados Unidos. Quando eles souberam quem era o tipo de empresa, eles correram lá atrás da 777 para fechar negócio. E aí, ela aceitou, né? Você chega com o negócio, oferecendo as condições que o Vasco ofereceu. Que foi, vamos ganhar dinheiro fácil, desviar dinheiro, lavar dinheiro, fazer tudo. Aí um cara que já está acostumado a fazer isso, vamos embora. E aí fizeram o negócio. Isso foi as condições que o Vasco impôs. Valeu. E de Vasco, mais uma vez falando de Vasco aqui. E o Toluca vai colocar milhões nos cofres do Vasco. É isso mesmo, né? Vamos falar sobre isso aí, quer saber como e o porquê? É só acompanhar a gente aqui. Todos nós estamos sabendo, aí vocês também estão sabendo, do imbróglio judicial que está entre Vasco Associativo e 777 Partners, que é detentora, no caso, a detentora de 70%, que ainda não era, na verdade, de 31% do Vasco SAF, porque ela ia aumentando a sua porcentagem, as ações, de acordo com os pagamentos. A associativa entrou na justiça através do Pedrinho, para que se houvesse uma anulação, ele conseguiu anulando provisoriamente o comando da SAF, Vasco SAF, da 777 Partners, devido à falta de cumprimento de pagamentos, aos escândalos e a várias situações que todo mundo já está cansado de saber aqui. Inclusive o Vasco, essa semana já entrou também com pedido de rescisão contratual na justiça, devido a tudo isso aí. E que deve acontecer a qualquer momento, se Deus quiser, para que esses ladrões, bandidos da 777 sumam do Vasco mesmo. Tá, bacana. E aí todo mundo que fala mal do associativo, que o associativo não conseguia se manter, que precisava vender o Vasco para que o Vasco pudesse se manter, todos nós sabemos que até agora, mesmo depois da SAF, o Vasco ainda assim foi mantido através do próprio Vasco, porque foram através das vendas dos seus jogadores que o Vasco vem se mantendo desde a criação da SAF. A 777 vai se descobrindo cada vez mais que ela não colocou dinheiro algum, o dinheiro que ela colocava, os aportes, eram com a própria venda dos jogadores, ela vinha, aportava e tirava ainda dinheiro,
do próprio Vasco. Então, quem vinha mantendo, na verdade, o Vasco SAF era o próprio associativo. E agora, mais uma vez, o associativo fazendo a diferença. Por quê? Entra aqui a questão do Toluca, que vai encher o cofre do Vasco com alguns milhões. É isso mesmo, né? Que é o quê? O Toluca vai pagar 18,7 milhões por Luan, do Palmeiras, né? A despedida de Luan, inclusive, vai ser no jogo contra o Vasco. Exatamente. E o Vasco terá direito a 7,4 milhões na transação dessa venda lá do Palmeiras para o Toluca. O zagueiro vai fazer a sua despedida contra o Vasco, tá? E o Vasco vai receber os 7,5 milhões de reais referente a essa venda. Isso porque o Vasco ainda tem uma porcentagem, se eu não me engano, são 20% dos direitos econômicos do jogador, o que vai render para o Vasco nessa venda cerca de 7,4 milhões de reais. Quer mais notícias do Vasco? É só acompanhar a gente aqui. Siga, curta, compartilha e deixa seu comentário aqui. Valeu! Medo de prisão? Ou será que ainda vão cair nas narrativas desse sujeito aqui, que teve a cara de pau de vir a público falar, confessar, destruímos o Vasco para poder vender? Quer saber tudo que esse cara falou hoje? Estava sumido, apareceu hoje. Como apareceu? Como vai agora ter a comissão de investigação? Tá com medo, tá com o rabinho entre as pernas e apareceu para dar uma desculpa e falar que a 777 foi a única que aceitou as condições do Vasco. Quer saber o que ele falou aqui, que ele botou nas redes sociais? Acompanha a gente aqui. Jorge Salgado diz que 777 foi a única empresa que aceitou as condições do Vasco e pede que publiquem os contratos. O Conselho Deliberativo do Vasco se reúne na próxima segunda-feira para debater a criação de uma comissão para investigar a venda das ações do futebol do Vasco para a 77 Partners. O acordo foi fechado de venda na última gestão do Vasco, o então presidente Jorge Salgado. Ao mesmo tempo, os conselheiros vão se debruçar sobre uma auditoria para ser realizada também na gestão de Alexandre Campelo, porque também há indícios fortes de coisas erradas na gestão do Campelo. E neste sábado, o pobre coitado Jorge Salgado divulgou um longo manifesto levantando uma série de pontos em que defende a venda para a 777 Partners em 2022, no segundo ano de gestão, e fez críticas à atuação de Pedrinho e seus aliados na briga com os investidores e revelou pela primeira vez que a 777 Partners foi a única que aceitou as premissas básicas e avançou nas negociações e que fez uma oferta concreta. Lógico, né, que a 777 foi a única. Olha quem foi que vendeu, quem eram os caras que estavam vendendo a SAF do Vasco. Esse indivíduo aqui chamado Jorge Salgado e o outro envolvido em escândalos de corrupção aí, até em Lava Jato do Rio, chamado Osório. Olha só quem foi vender. A 777 bateu na porta, tentou comprar o Botafogo viu quem era a empresa, não quis. O Cruzeiro aconteceu a mesma coisa e o Corinthians também. Foi avisado aos dirigentes do Vasco que essa empresa era envolvida em escândalo de corrupção, desvio de dinheiro, lavagem de dinheiro, pirâmide e tudo mais. E ainda assim, o que aí que o Vasco fez? A 777, diferente do Corinthians, Cruzeiro e Botafogo, ela não bateu na porta deles. Estava lá nos Estados Unidos. Quando eles souberam quem era o tipo de empresa, eles correram lá atrás da 777 para fechar negócio. E aí, ela aceitou, né? Você chega com o negócio, oferecendo as condições que o Vasco ofereceu. Que foi, vamos ganhar dinheiro fácil, desviar dinheiro, lavar dinheiro, fazer tudo. Aí um cara que já está acostumado a fazer isso, vamos embora. E aí fizeram o negócio. Isso foi as condições que o Vasco impôs. Valeu!